Olá pessoal, sou o professor monitor Pedro Augusto, de História, sou discente da UESB e hoje estou aqui para discutir com vocês os tempos modernos, ou pode ser chamado também simplesmente de modernidade. Então vamos lá. Aqui já na primeira tela do slide eu coloquei aqui duas obras muito conhecidas da época e depois a gente vai discutir mais sobre isso. Em primeiro lugar, é importante destacar as diferenças desse período para o período anterior, que vocês estudaram, o professor Luciano de Maria, que foi a Idade Média. Então, há mudanças em relação à Idade Média a partir do século XIV até o XVI e também o XVII. Então, quais foram essas mudanças? Em primeiro lugar, há uma utilização sistemática da moeda como valor de troca universal. A moeda como valor de troca de mercadoria, de bens, já existia, mas como um valor de troca válido para todas as coisas e muito utilizado, ele passa a ganhar proeminência a partir dali do século XIV e XV. Então a circulação monetária é um aspecto muito importante para a gente entender essa passagem do sistema feudal para o início do sistema capitalista. E além disso, a cobrança de impostos em moeda. Vocês viram que a cobrança de impostos na Idade Média se dava a partir dos recursos em gênero, ou seja, o servo plantava, colhia, entregava parte da colheita para o senhor, e também a partir de serviços domésticos, construções de pontes. Mas os senhores passaram a perceber que eles precisavam da moeda para comprar certas coisas, como produtos que chegavam do Oriente e outras coisas. Além disso, tem também uma coisa importante, a criação de novas ferramentas e de novas técnicas agrícolas. E isso leva a uma maior produção de alimento, a uma abundância de alimento. Coisa que se viu para superar a crise da Idade Média, crise trazida com a peste e com guerras. E também tem a questão do mercador, a figura do mercador como mediador nesse novo sistema em que se utilizava moeda é muito importante. Ele vai ser o futuro burguês. Não ainda. Ele ainda é um mediador e ainda existe uma nobreza, ainda existe alguns resquícios de servidão, existem muitos camponeses, sobretudo na França, mas o mercador vai chegar com muita força nessas relações. E, como consequência do terceiro item que está aí, há a retomada demográfica. Com a peste, com a guerra, há uma queda populacional. Só que aí, depois da criação de novas ferramentas e técnicas, há uma grande retomada demográfica. E há uma migração para as cidades. Não dá para chamar exatamente de êxodo rural, mas há uma migração significativa para as cidades. A gente pode observar, como no caso da Inglaterra, os cercamentos, que é muito comentado, é um tema muito estudado, que são os cercamentos, que é basicamente o governo, o rei inglês, pegou certas terras que eram de uso comum, uso comunal, como florestas, para servir de criação de ovelhas para lã. Então essas pessoas que se utilizavam dessas terras tiveram que migrar para as cidades. E muitas delas não conseguiram se adaptar ao novo sistema que estava surgindo e viveram em extrema pobreza mesmo. Há também uma mudança na mentalidade, na forma de encarar as coisas do mundo. Exemplos dessa mudança são a mudança do conceito de usura, e aí para isso influencia o humanismo e a ciência, que a gente vai ver mais para frente. O conceito de usura é basicamente um conceito gestado pelos clérigos, pela igreja, que queria dizer mais ou menos assim: o tempo é divino. Então você não pode tomar o tempo para si. Portanto, você não pode acumular dinheiro, que a acumulação de dinheiro ela tem a ver com tomar o tempo de Deus. É o se utilizar do tempo para ganhar dinheiro.
um tempo que não é seu. Além da acumulação, tem, por exemplo, o empréstimo ou a cobrança de juros, né? Porque os juros eles te dão dinheiro com a passagem do tempo, né? Se você empresta alguma coisa a juros e a pessoa te paga no outro dia, não tem juros, mas se ela demora para pagar, que ele vai acumulando e vem os juros e a partir disso você acumula dinheiro. Então é você estar utilizando do tempo divino para fazer coisas humanas. Então era um pecado mortal. E aí temos aí no início da modernidade o fenômeno do Renascimento, o período do Renascimento. Pode ser visto como um renascimento cultural, é um renascimento político, econômico, em vários sentidos. Ele se estende do século XIV ao XVI, basicamente. É um processo europeu, em geral, né? Dá para perceber o renascimento na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, mas o modelo italiano é o que se destaca, é aquele ideal. Né? A gente vai ver que a história, às vezes, né, do vestibular, trabalha muito com essas coisas mais ideais. Né? O humanismo faz parte central no Renascimento e coloca o estudo do homem e o conhecimento do homem como o tipo de conhecimento mais elevado, né? A despeito do conhecimento da natureza ou do conhecimento de Deus. Há a recuperação dos antigos. Os antigos que eu digo são gregos e romanos. Há a recuperação de Aristóteles, de Platão, há a recuperação de alguns profetas antigos também. E são eles que chamam a Idade Média como Idade das Trevas e se contrapõem a ela, se denominando como Idade das Luzes. Eles, de forma, os renascentistas e os humanistas, como Petrarca, Maquiavel, Erasmo de Roterdã, eles vão se colocar como Idade das Luzes, contrário à Idade das Trevas, que a Idade Média seria um período inferior. Mas isso é uma concepção renascentista. Eles se sentiam superiores aos medievais. Há também o antropocentrismo, quer dizer, as coisas não são mais explicadas a partir de Deus, mas sim a partir do homem, do ser humano. E aí tem os estudos humanistas, que eles passam a estudar poesia, filosofia, filosofia moral, história, gramática. Essa era a base da educação nessa época. E aí tem as artes, que são o maior sintoma de todo esse processo, né? Que grandes artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, entre outros. Né? Depois a gente vai ver mais de perto isso. E tem a ciência, né? Tem Nicolau Copérnico, que é polonês, e ele desenvolve a teoria do heliocentrismo, que diz que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra que gira em torno do Sol, e que o Sol, sim, que é o centro do universo. Ele fala isso, né? Ele lança essa tese, não é aceita, mas aí Galileu Galilei, né, um século depois, vai defender essa tese dele. E depois que Galileu defende, ele é chamado a responder perante a igreja, etc. Mas depois que Galileu reafirma essa tese, ela passa também a ser mais aceita do que quando Copérnico a lançou. Né? E aí existem também, ali no seio do Renascimento, como decorrência desses estudos, várias invenções marítimas que proporcionaram a expansão marítima, perdão, e invenções bélicas que favoreceram muito os europeus em relação, por exemplo, ao confronto contra os povos nativos, né, no processo de expansão e de colonização, nas conquistas das novas terras. Então você tem invenção de naus, né, novas caravelas melhores, você tem a invenção do canhão, a adoção da pólvora chinesa. Né, isso tudo criou condições para que os europeus se expandissem e invadissem outras terras e exterminassem os povos. Senão, se eles não tivessem essa proeminência bélica, eles não teriam cometido o genocídio que cometeram. Aqui, eu vou focar na arte agora. Aqui a gente tem o primeiro quadro de Giotto.
né, do século XIV, o primeiro quadro considerado renascentista. Né? Ali dá para ver já uma ideia do Renascimento, que é a perspectiva. Você percebe que, por exemplo, esse quadro é pintado em uma superfície plana, mas quando você olha, você tem a percepção de que aquela montanha lá atrás, ou melhor, que aquela montanha está atrás das personagens que estão à frente. Mesmo pintando a superfície plana, eles criam um ponto de fuga. Isso tem muito a ver com a utilização da geometria na arte. Aqui um do século XV, Brunelleschi. Esse aqui não dá para ver direito, não dá para ver muito bem que pintura é, o que está representando, mas dá para perceber que já no século XV esses pintores tinham muita proeminência para poder, por exemplo, pintar o teto, né, a cúpula de uma igreja. E aqui, para ilustrar o que eu falei da retomada dos antigos, é o quadro do século XVI de Rafael Sanzio, que se chama Escola de Atenas. Vocês podem pesquisar, Escola de Atenas Rafael, para ver melhor. No centro, né, basta saber que no centro, por enquanto, depois vocês veem direito, no centro temos ali à esquerda Sócrates e à direita Aristóteles, os principais pensadores, e todos os outros pensadores são gregos. Então, isso foi pintado no século XVI, tá? Isso não é uma pintura grega. Talvez vocês poderiam até pensar que é uma pintura grega, mas não é. Rafael Sanzio, renascentista do século XVI, que pintou para mostrar o quanto eles admiravam a sabedoria grega. E aqui a gente também entra, né, na questão que é o estudo da anatomia. Se a gente perceber essa escultura de Michelangelo, que é Davi, a gente percebe que o conhecimento dele sobre a constituição anatômica do ser humano é bem avançada. A questão dos músculos, e também a gente pode já perceber o ideal do que é, ou melhor, o que é um homem ideal esteticamente. E aqui a criação de Adão, que dá para ver basicamente a mesma coisa, que é a pintura no teto da Capela Sistina, né? Lá no Vaticano, também no século XVI, ele foi chamado para pintar o teto. Tem várias outras pinturas, essa é uma delas. E aí também, Adão, como dá para perceber, também segue aquele ideal, né? Musculoso, o que é o homem belo para a época. E aqui também é uma questão que mostra os estudos de anatomia, mas só para colocar também uma obra de Leonardo da Vinci, que foi muito importante nesse período, né? Também do século XVI. Você é um homem vitruviano que tenta mostrar as proporções do corpo humano, a envergadura e outros aspectos corporais do ser humano. E aí agora a gente entra na questão mais política, né? A criação dos Estados Nacionais e absolutismo, que se dá ali do século XVI ao XVII de forma mais incisiva. O absolutismo é basicamente a concentração de poder nas mãos do rei. Portanto, o rei está acima da lei e todos os súditos estão abaixo do rei. Então vamos ver as causas do absolutismo. Em primeiro lugar, insegurança, né? Guerras de religião, guerras entre estados. Então isso tudo deixa os súditos com sentimentos de insegurança. E aí essa insegurança leva ao enfraquecimento dos poderes locais, enfraquecimento dos senhores, porque eles não estão dando mais conta de oferecer segurança para esses súditos. E aí há uma controvérsia se a criação do Estado Nacional e do absolutismo ele é uma tentativa de manutenção da nobreza com seu status quo, na sua situação privilegiada, ou essa criação do Estado absolutista favorece mais a criação da burguesia. Isso não se tem ainda muito um consenso na historiografia, né, entre os historiadores, mas fica entre isso. Ou é um fortalecimento da nobreza, ou é o fortalecimento da burguesia. Você pode levar também no meio termo, quer dizer, manteve a nobreza, mas ao mesmo tempo a burguesia também conseguiu se desenvolver. Né? Quer dizer, não necessariamente você precisa ficar com uma das duas teses. Você pode ficar no meio termo. E vem o mercantilismo, né? Que é a questão do controle da economia. Né?
o mercantilismo pregava que o dinheiro no mundo é finito, portanto, você teria que para ter uma balança econômica positiva, você teria que exportar mais do que importar, porque exportando você receberia dinheiro e importando você daria dinheiro para outro país. Então o Estado precisaria de um rei, de um Estado central para poder comandar essa balança econômica. E também a formação dos Estados nacionais é condição de possibilidade para a expansão colonial. Sem um governo central, você não consegue nem começar a expandir colonialmente. E você perde, né, essa possibilidade de conseguir riqueza. E aí o caso mais paradigmático, o principal do absolutismo foi o caso francês, o que, digamos, mais deu certo, o que mais se desenvolveu. Né? O caso francês é o mais bem acabado, e isso se deu na época de Luís XIV. Ele aí tá aí à direita, ó, a imagem dele, né? Todo cheio de pompa. Isso aí é o homem mais poderoso, né? Então o ideal de estética também é muito diferente. Mas ele aí à direita, mostrando seu poder, né? O Palácio de Versalhes, que era onde ele morava, também tinha todos os adornos que tentavam elevar seu poder ou mostrar seu poder. Aí tem a particularidade inglesa também, só para falar que nem todo país conseguiu se tornar um país absolutista. Né? Na Inglaterra teve a Carta Magna de 1215, ainda na Idade Média, que limitava o poder do rei. Então ele não podia existir um rei absolutista porque já havia uma tradição que não permitia que um rei comandasse tudo. E aí vamos assim, para a última parte, pelo menos dessa primeira aula, que é as grandes navegações e o pioneirismo português. Por que a Europa se lança às grandes navegações? Ela está em busca de riqueza para sair de uma crise. Aquela crise herdada da Idade Média e na intenção de crescer economicamente. Então ela se arrisca na empresa ultramarina, ela se arrisca. É uma empresa que não é, a princípio, não é garantia de nada, mas ele se arrisca. E aí, por que Portugal foi o primeiro a conseguir chegar a certos lugares? Né? Portugal é um país pequeno. Primeiro, a unificação política precoce, igual eu falei. A unificação política e o absolutismo são pré-requisitos para a expansão. E Portugal foi o primeiro a se unificar no século XIV. E aí, a unificação política só foi possível pela Reconquista. Portugal e Espanha estavam dominados pelos árabes, chamados de infiéis. E aí, essa luta contra os infiéis conseguiu dar identidade nacional para aqueles que viviam ali naquele território. Quer dizer, em Portugal havia comunidades diferentes que não se identificavam entre si. Mas a Reconquista, a luta contra os infiéis, deu um sentido de identidade entre eles, né? Que é ser contra os infiéis, ser contra os invasores. E também há a criação de instituições de ensino de excelência que vai fazer com que grandes navegadores surjam, né? Estudem a navegação, estudem a astronomia, várias coisas, astrologia, que fazia parte do ensino da época e era importante, enfim. E aí, as etapas da expansão portuguesa. Primeiro, em 1415 já tem a conquista de Ceuta, no norte da África. Né? A conquista litorânea apenas, não a colonização. Aqui, há estabelecimento de feitorias para trocas comerciais. Não aconteceu aí, pelo menos nesse período, que vai acontecer com o Brasil. A gente